Olá, está começando mais um GC Online. Que alegria a gente se reunir para mais um momento de comunhão, de conhecimento da palavra, de adoração a Deus. Eu estou muito feliz. A pastora Lívia está aqui comigo, a pastora Dani, o Alisson, e a gente vai junto aprender mais sobre a palavra de Deus. Vamos celebrar hoje aqui, que a gente vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Enche seu coração de muita expectativa no Senhor, para a gente ser edificado por Ele nesse momento. Mas antes vamos orar, consagrando a Ele, mais um GC Online. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pelo teu sacrifício por nós na cruz e pela tua vitória sobre a morte também. Deus, que o Senhor possa nos conduzir hoje aqui, possa edificar, falar aos nossos corações e glorificar o teu nome em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar Jesus. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. É motivo de muita celebração. Nosso Rei ressuscitou. Jesus está vivo. As correntes, as cadeias da morte não conseguiram prender o nosso Mestre. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará para nos buscar. Jesus vai falar hoje sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9, dando seguimento no nosso estudo desse evangelho, nesse ano de 2023. Então, João, capítulo 20, do 1 ao 9, o relato dessa ressurreição de Jesus. A Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simeão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, vulgo João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Glória a Deus! Temos aqui, então, o relato desse grande momento, a ressurreição de Jesus. Se a gente olhar as lições anteriores a essa, né, na nossa agenda da igreja, as lições do G6, a gente vê que a gente falou sobre a crucificação, a gente falou sobre a morte de Cristo. E agora chegou a hora de falar sobre a ressurreição. Esse evento que é um marco para a nossa fé, dá sentido para a nossa fé. A ressurreição de Cristo é um pilar fundamental da fé cristã. É uma realidade. Jesus, ele não está no túmulo. Se você chegar nos lugares históricos de outras religiões, você vai encontrar os túmulos dos mestres dessas religiões marcando, né, aquela pessoa foi importante para um determinado grupo de pessoas. Mas se você chegar no túmulo de Jesus, você vai encontrar ele vazio, porque Cristo vive
Cristo está vivo, Ele reina no nosso coração, Ele reina na nossa vida, Ele reina sobre o mundo e Ele voltará para estabelecer de forma completa o seu reino. E por isso nós cantamos, né? Vamos celebrar, porque o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Mas já abrindo um parêntese aqui, eu acho ótimo, maravilhoso a autoestima do apóstolo João, né? Porque ele se coloca aqui dentro da narrativa dele mesmo. É o discípulo a quem Jesus ama, é o discípulo a quem Jesus tem apreço. E aí ele fala, né? Sobre que ele chegou primeiro para ver o túmulo. João é o filhinho, né, queridinho de Jesus. Ele que fala, aquele né? aqui, ó, versículo 2, o Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, entendeu? Mas é tão bonitinho ver também, porque era uma intimidade que ele tinha tão com Jesus, que ele fala, eu sou querido mesmo, eu amo Jesus, Muito Jesus me ama legal. demais. É isso mesmo. Né? Exatamente. Jesus não faz acepção de pessoas, mas o João parece que ele amava muito, muito, muito Jesus, né? É verdade, ele não economizava Ele a não demonstrar deixou ele esse amor. sozinho na cruz, ficou lá, né? Cuidou da Vendo mãe Jesus dele. morrer, cuidou da mãe dele. Então, ele era um discípulo muito íntimo e muito presente, né? Então, eu vou deixar ele falar isso, porque eu vou querer usar isso também. Ai, a Lívia que Jesus ama. Mas é um fato, né? Então, como eu falei, a gente viu nesse assunto da morte, aqui na exposição do texto fala, né? A morte de Jesus na sexta trouxe um silêncio assustador para os discípulos. Mas no domingo, logo pela manhã, o som da ressurreição foi ouvido. Gente, minha mente funciona de forma muito lúdica. Então, fica imaginando, quando fala assim, o som da ressurreição foi ouvido, fica imaginando que som que é esse? Como que deve ter sido recebida essa notícia? Porque assim, de fato, né, eles já tinham ouvido sobre alguns casos de ressurreição. Lázaro, por exemplo. Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro. E tem outros casos de ressurreição. Mas no caso de Jesus, a morte de Jesus, a forma como Jesus morreu, foi muito traumática para os discípulos. Porque eles tinham uma esperança muito grande sobre Jesus. Uma esperança que eles não tinham sobre Lázaro. Uma esperança que eles não tinham sobre outra pessoa. Porque o que eles ouviram de Jesus, o que eles reconheceram em Jesus, eles não reconheceram mais em lugar nenhum, mas em pessoa nenhuma. E de repente, Jesus foi preso, foi humilhado, foi descredibilizado, foi satirizado. Satirizaram Jesus, zombaram de Jesus. E Jesus morreu. E Jesus foi sepultado, Jesus estava dentro de um túmulo. E agora? E agora? O que será de mim? O que será de nós? O que vai acontecer? Porque a esperança que, inclusive, os judeus tinham, que Jesus ele viria como um líder que ia libertar o povo judeu de debaixo, né, do jugo de Roma, do Império Romano, e traria de volta, né, toda a glória de Israel, a manifestação do poder de Deus fazendo justiça. Da mesma forma como se ouviu falar que Deus fez na libertação do povo do Egito, as pragas e aquela coisa toda no deserto. Mas aquele que era o Messias, aguardado, profetizado e encarnado, morreu. Então, de fato, a sexta-feira teve um impacto muito grande e o sábado foi horrível, porque era exatamente o dia da desesperança. Eles não podiam fazer nada porque, pela lei, era o dia do descanso. Eles precisavam ficar parados, silenciados e ruminando, pensando nessa questão da morte de Jesus. O que seria agora? Só que assim que o domingo amanheceu, como diz a nossa agenda aqui, ouviu-se o som da ressurreição. Ouviu-se o som da esperança, ouviu-se o som da vitória. A morte foi tragada pela vitória de Cristo. Amém. A morte não venceu Jesus. Por mais que sim, por nossa causa, ele sofreu a perseguição, ele sofreu a crucificação, ele experimentou a morte. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós podemos celebrar, nós podemos sorrir, porque Cristo provou para mim e para você que a morte ela não é o fim. A gente sabe que a morte ela é uma consequência do pecado, não é? A morte ela entrou no mundo por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a consequência do pecado também entrou, né? Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Mas a morte ela não é o fim. Em Cristo, a morte ela é até uma libertação do nosso corpo pecaminoso, do nosso corpo mau, para recebermos muito em breve um corpo de glória. Amém, glória a Deus. E aqui Jesus, ele ressuscitou e não morreu novamente. Ele foi o primeiro a receber esse corpo glorificado.
né? E como a gente já tinha visto, né, outros episódios de ressurreição, aqui Jesus ressuscitou. Jesus tinha ido lá ressuscitado, era o profeta que foi lá, né, e tal. Mas aqui Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele tem esse poder, né, de trazer a vida onde a morte está. E isso é muito importante a gente saber, porque Jesus venceu a morte, né? Ele é maior que a morte. Então, todas as vezes que a gente vê Jesus ressurreto, a gente sente Jesus no nosso coração, a gente lê as Escrituras e a gente vê Jesus ressuscitou, ele venceu essa morte. Né? E essa morte eterna aqui, que a gente também estava condenado, ele também nos salvou dela. Né? Nós temos vida eterna porque Cristo morreu e ressuscitou. E nos levou para esse lugar, né? Nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nós temos uma vida eterna por causa de Cristo. Jesus venceu a morte e ele venceu a nossa morte, né? Ele fez com que realmente o preço fosse pago, porque a consequência do nosso pecado era morrer. Mas Jesus venceu. Então, quando a gente vê que Jesus venceu a morte, venceu a nossa morte, e a gente não vai morrer com essa morte, que é a pior de todas, né? A morte eterna, quando a gente só descansa nesse corpo físico, né? E ter esse entendimento de que, nossa, o meu corpo físico que vai se envelhecendo dia a dia, adoece, enfim, isso aqui eu vou ficar livre para viver com o corpo glorificado com Deus. Gente, olha a esperança que nasce no nosso coração. Né? Então, olhar para a ressurreição de Cristo é ver a ressurreição da esperança dentro de nós, da vida eterna, da vida plena, da vida com Jesus, da vida pertencente a um reino superior, a vida que nos leva a viver de verdade, não com os olhos aqui na terra, mas contemplando o eterno. A gente até canta Maranata, vem Senhor Jesus, porque a gente almeja tanto, tanto, tanto estar presente com Jesus, ali no nosso corpo glorificado, glorificando Ele, né? Que esse lugar de ressurreição é um lugar que a gente, meu Deus, me traz vida de volta, né? Traz esperança, traz realmente esse refrigério para o nosso coração, nossa alma, porque Amém. A vida não se resume isso aqui mesmo. E isso é muito lindo de saber e é muito gratificante saber disso, né? Que a vida tem muito mais coisa além disso aqui. Aí eu falo que aqui é só um ponto de ônibus, né? A gente é peregrino, né? Como diz o GC. Fazer uma propaganda do GC do Alisson, gente. No GC dele chama Peregrinos. Olha aí que nome profético. Somos todos peregrinos nessa terra. Estamos todos destinados a morar com Jesus, porque Ele foi preparar moradas. Então, quando a gente entende isso, nosso coração exulta de alegria. Amém. Né? Amém, glória a Deus. Essa é a nossa maior esperança, né? Nisso que está o nosso coração, esse é o nosso maior anseio, é viver também essa ressurreição. Cristo, ele é a primícia dentre os mortos que ressuscitou em glória, né? Como a gente já falou aqui, alguns mortos já ressuscitaram, mas como Cristo nenhum. Cristo foi o primeiro, porque ele ressuscitou com o corpo glorificado. E esse mesmo corpo que ele promete pra gente. É essa vitória que ele conquistou por nós e que ele nos promete. Eu sempre falo, né? Deus, ele pode fazer muitas coisas por nós aqui na terra. Então, Deus pode cumprir com todas as promessas e ele cumpre porque ele é fiel à sua palavra. Deus pode fazer muitos milagres, Deus pode curar doentes, Deus pode fazer mortes ressuscitarem, Deus pode, sei lá, suprir as minhas necessidades, Deus pode me dar, realizar um sonho do meu coração, um desejo, mas tudo isso você percebe que tem uma limitação, tem uma data de validade, porque todos esses mortos que ressuscitaram, eles morreram de novo outra vez. Todos esses mortos, todas essas pessoas que toda a história, até os nossos dias, receberam milagres da parte de Deus, vivenciaram milagres, testemunharam milagres, mas um dia partiram. Mas um dia o corpo curado voltou a adoecer. Um dia o dinheiro recebido, a provisão recebida cessou, acabou. Só que essa esperança da ressurreição do corpo de glória, ela não tem uma data de validade. É a nossa esperança da eternidade. Cristo em nós é a esperança da glória eterna. Amém. Esse é o nosso maior senso de valor. Jesus ensina aos discípulos, não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, juntem tesouros no céu. Porque lá a traça e a ferrugem não vão corroer, não vão alcançar. Esse é o nosso tesouro precioso, é aquele tesouro que ele passa pelo fogo e o fogo não consome, porque é pedra preciosa.
porque é ouro. Então a gente vê aqui uma das principais ou das mais importantes doutrinas da nossa fé, é a ressurreição. É isso que prova a veracidade da nossa fé, o poder da ressurreição. Porque qualquer coisa pode ser manipulável, a vida não. A morte, você não consegue resolver o problema da morte, só um milagre mesmo. Então, a gente vê aqui esse pilar tão fundamental da nossa fé, não é, Dani? Que faz olhar para Cristo e dizer realmente, é verdade. É de verdade, eu posso confiar na promessa, eu posso confiar na Nova Jerusalém, eu posso confiar de que Jesus voltará porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele não tá aqui de corpo presente porque Ele subiu ao céu para preparar o lugar, não é? Aleluia, isso é motivo de muita alegria, de muita festa, de muita celebração. Nós morremos com Cristo, mas nós ressurgimos com Cristo. Nós vamos com Ele, né, ser eternos. Olha que coisa maravilhosa. A morte já não tem poder sobre nós, o pecado já não tem poder sobre nós. E agora nós vamos estar com o nosso Senhor eternamente. Amém. Vai chegar um tempo em que nós vamos olhar para Ele, nós vamos contemplá-lo, né? Nós vamos vê-lo assim como Ele nos vê, nós vamos vê-lo assim, ó, face a face. Imagina um momento que a gente encontrar com Jesus e vê-lo face a face, nesse novo corpo que nós também teremos. E será assim um motivo de... Já é, na verdade. Nós já temos que festejar isso aqui, né? Mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando por tantas coisas. Mas nós temos que festejar isso aqui, a ressurreição de Cristo. Que significa a nossa ressurreição. Que significa esse novo corpo que nós teremos, esse novo lugar que nós vamos viver eternamente com o Senhor. E é muito interessante, né, que se nós pararmos e contemplarmos isso, igual aquela música que fala, né, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim. Né, se você parar um pouquinho, eu lembro quando essa música nem era cantada ainda, minha mãe, ela tem uns achados assim, ela já ouvia essa música. E lá na minha casa tem um terreiro e eu sentava assim, eu deitava lá no terreiro e ficava olhando para o céu. E aí, na hora que a música ia cantando, eu ficava pensando assim, nossa, eu tô pensando sobre isso. Tá uma coisa assim, imagina quando eu chegar e ver esse Jesus, né, manifesto assim na minha frente. A gente tem muita coisa para viver ainda com o Senhor. Não só aqui na terra, porque essa terra é passageira. Se nós esperamos o Senhor só aqui para essa terra, nós somos miseráveis. Nós vamos viver uma vida eterna, uma eternidade com Deus. Tudo aqui é efêmero, é passageiro. Salomão entendeu isso, que era vaidade. Tudo aqui vai passar. Mas o nosso tempo com o Senhor, ele será eterno. Nós vamos viver isso para sempre. Né? O casamento aqui vai passar, os filhos vão passar, né? Tudo, a gente vai passar, esse corpo vai passar, as lutas vão passar, as lágrimas vão passar e um dia nós estaremos com o Senhor eternamente. A ressurreição de Jesus nos traz esperança, né? Uma esperança para algo além dessa terra. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Gente, a gente tem que trazer luz para o mundo, mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? E as coisas que a gente vê horrendas, essas coisas, elas vão piorar. Mas quando nós olhamos, né, para a palavra de Deus, nós vemos a ressurreição de Jesus, nós podemos entender que com Ele também nós seremos ressurretos. Nós também teremos, né, essa vitória. Aí estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então há esperança. Amém. Há esperança, para qualquer situação, há esperança, porque tudo aqui vai passar. Amém. Mas a nossa vinda com o Senhor, imagina, gente, o céu, nós cantamos aqui, ó, vamos celebrar, a gente estava na dúvida com a música ia cantar, e aí, essa música é muito antiga, não, vamos cantar, a Lívia falou, porque é ressurreição de Jesus, é motivo de celebrar. Nós devemos celebrar, a igreja deve celebrar, sabe? Na nossa casa a gente deve celebrar. Celebrar o que? O mundo é mau. Não, celebrar Jesus ressuscitou. Amém. E nós também estaremos com Ele para sempre. Amém. Temos que celebrar. Amém, amém, glória a Deus. Você imagina essa cena disso que esse texto relata. Então, até se você estiver aí na sua casa agora, você puder fechar os seus olhos e imaginar, eu vou ler de novo esse texto, para a gente pensar no que aconteceu naquele dia. Olha só, a partir do versículo diz assim, no primeiro dia da semana, olha, no domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava,
e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Glória a Deus. Você imagina a curiosidade. Pedro e João chegando no sepulcro, colocando a cabecinha assim para dentro do sepulcro, olhando o que está acontecendo aqui. Cadê o corpo de Jesus? Os panos que estavam sobre eles estavam dobrados do lado, em cima do lugar onde era para ele estar deitado. E alguns estudiosos da tradição cristã, da história do cristianismo, dizem que esse é o motivo porque nós nos reunimos no domingo como igreja para cultuar ao Senhor, porque foi o domingo da ressurreição, é o dia em que Pedro e João se encontram para testificar da ressurreição de Cristo. E quando Jesus ele celebra a ceia com os discípulos, eles dizem, né, que vocês vão tomar essa ceia até que eu volte, vocês vão comer desse pão, beber desse cálice até que eu volte, até que eu venha, até que me vejam novamente. Então, o domingo se tornou esse marco de celebração, esse marco de comunhão, esse marco de uau, Jesus está vivo. Amém. Uau, Jesus ressuscitou, uau, e por isso eu posso andar em comunhão com meu irmão, por isso eu sou um só corpo com meu irmão, uma só família, e nós temos a mesma esperança, a mesma expectativa, que assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, nós também iremos viver o corpo de glória, nós também iremos viver a nova Jerusalém. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou preparar lugar para vocês e eu voltarei para lhes buscar. Essa é a promessa e nisso nós podemos confiar. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. Aquilo ali para aqueles homens foi uma confirmação. Jesus já havia predito algumas vezes que ressuscitaria, mas eles precisavam ver, como fala o texto, né? Ele viu e creu. Então, eles precisaram dessa testificação. E para onde nós olhamos hoje? Nós olhamos para as Escrituras e nós confirmamos. Cristo está vivo e voltará, não é, Alisson? Amém. E isso precisa gerar em nós uma alegria muito grande. Até você comentou, né, sobre o domingo. A gente chama o domingo como um culto de celebração. E muitas vezes a gente não chega num culto de domingo com isso em mente. Tipo assim, eu vou celebrar aquilo que Jesus fez por mim. Vou celebrar aquilo que Jesus é, ele ter vencido a morte, ele ter poder sobre a morte. Então, se hoje nós temos vida, é porque ele precisou entregar dele para nós termos. Então, que isso venha gerar realmente em nós uma alegria, né, uma confiança de que nós podemos andar celebrando realmente aquilo que Jesus fez. E é muito... a minha imaginação é meio fértil, né? Então eu fico pensando, fico imaginando, falo, gente do céu. Às vezes eu olho alguém que fez a viagem para Israel, para conhecer lá o túmulo. Ô, Jesus, eu ainda vou. Amém, amém. Ainda vou, pastor Fazer caravana GC Online. Partiu. Eu recebo. Já vamos marcar. Em nome de Jesus. Mas eu realmente ainda quero ir. E eu fico olhando e falo, gente, imagina, só de você estar lá, você tem noção que é o lugar onde Jesus estava. Então, assim, isso precisa gerar em nós um ânimo e uma fé muito grande de a gente entender que se ele tem poder sobre a morte, o que pode deter Jesus? O que pode fazer com que a gente não viva uma alegria e uma vida abundante, Jesus? Sim. Então isso tem que trazer em nós realmente esse senso de fé, né, e de confiança naquilo que ele é e de celebrar. Nós, a Dani até comentou sobre isso, a gente... É uma promessa, né, de que nós viveríamos tribulações e problemas aqui na Terra. Mas a partir do momento que os nossos olhos não estão nisso, mas nossos olhos estão naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus é, logo nós vemos que não temos mais motivos para rasgar as vestes, para se entristecer e para vivermos de luto.
mas a gente tem motivo para celebrar. Nós temos mais motivos para celebrar do que para reclamar, do que para viver, né, uma vida triste. Então, que isso venha nos trazer um senso de celebração todos os dias mesmo. Amém, amém. E é interessante, né, que todos os deuses aí, né, que eles falam, você vai lá e visita o túmulo deles e tá lá os restos mortais, né? Sim. O nosso Deus não, visita lá e ele não está lá. Ele ressuscitou. É interessante que depois os mestres da lei, eles falam assim que não, de jeito nenhum, quem que tirou esse corpo de lá? E antes a preocupação deles era o quê? Deixa guardas na porta, porque eles vão querer roubar esse corpo, falar que porque ele andou falando que ele ia ressuscitar. Então, eles estavam já preocupados com isso, né? Sim. Mas é interessante que houve tantas testemunhas, né, de Jesus andando ali, de Jesus ressurreto, houve tantas testemunhas e realmente o corpo dele não está ali. Por quê? Porque ele ressuscitou. Amém. E isso difere o nosso Deus de todos os outros aí que não são deuses, né? Amém. Mas o nosso Deus, ele é poderoso até sobre a morte. Amém. Os próprios panos dobrados testemunham que o corpo não foi roubado. Exato. Foi tudo tranquilo. Ele levantou. Ele andou. Friamente calculado. Ele tá vivo. Glória a Deus Deu umas por isso. preguiçadinhas. Eu acho que é por isso que ele deixou dobradinho, né? Deve ser por isso que aquele filme Deixados pra Trás. A As roupas roupa ficam dobrada. Gente, Mas amém. eu lembrei disso. Que na aplicação pra gente encerrar diz assim: creia nisso, creia que o Filho de Deus está vivo, que você também ressuscitará um dia. A morte não vencerá, pois ela será destruída por Jesus na sua segunda vinda. Essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa. Nós cremos, veremos e viveremos isso em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Continua ligado aí nas nossas redes sociais, participando de tudo que tem acontecido aqui na nossa igreja, também de toda a programação da Rede Super de televisão, que você vai ser muito abençoado. Vamos agradecer por mais um GC Online, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade tão especial, tão, Deus, maravilhosa que nós temos de em comunhão aprender mais sobre o Senhor, celebrar a Tua ressurreição, celebrar a Tua vitória sobre a morte, que nosso coração seja cheio de esperança no Senhor. Amém. Porque o Senhor está vivo e nós também viveremos, nós vivemos no Senhor em nome de Jesus. Amém. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou.